Oi pessoal, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje a gente vai falar de redes sociais, algoritmos e democracia. Yes! E aproveitando que você já está por aqui, aproveite para curtir o EDCC nas redes sociais, vão aparecer aqui para vocês todos os dados. Aproveita para seguir o Lucas, me seguir e também para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu comentário e use a nossa hashtag EDCC Responde, que está aparecendo aí para você, para deixar sugestões, dicas, reclamações, comentários e se engajar com a gente aqui no canal. Para falar sobre esse assunto hoje, a gente chamou uma especialista muito querida, maravilhosa, a Gabi Tessitori. Fala pra gente então, conta pra gente quem é você, o que você faz. Eu sou a Gabi Tessitori, eu sou professora de comportamento contemporâneo na FAAP, sou originalmente formada em cinema, mas fiz minha pesquisa de mestrado em pós-modernidade e atualmente eu pesquiso redes sociais, algoritmos e democracia. Ela pesquisa você, cidadão, que tá aí atrás dessa tela, digitando esses negócios aí no Google, entendeu? Essa é a mulher que estuda você, olha lá. Olha só. Você que espalha fake news, por exemplo, a gente vai explicar por que você faz isso. Pois é, você que fica aí na Deep Web, enfim, que tá vendendo seus dados para bases aleatórias. Vendendo não, né? Quer Antes dizer, estivesse vendendo, tá dando de graça. Tá dando de graça. Quer dizer, ó, sua vida tá perdida e ela vai te explicar o que tá acontecendo com a sua vida. Utilidade pública, a EDCC tá fazendo isso por você. Bom, então não tem como partir de outro lugar que não tentando entender qual é essa relação, né, simbiótica entre redes sociais, a nossa exposição pública e essa história de dados, né, que se tornaram aí o assunto do momento, hoje disputado pelas empresas, pela política, enfim, Gabi, dá uma introdução, explica pra gente como é que se dá, né, tudo isso, redes sociais, exposição, dados, por que isso é um tema tão relevante agora, o que tá na fronteira desse debate? Então, a gente começou a ter uma noção maior de do impacto disso na política especificamente, para fora dos limites da publicidade, porque os dados e o que a gente chama de ads, né, Google Ads, Facebook Ads, já são utilizados pela publicidade já faz um bom tempo, né? Já faz, acho que uns 10 anos pelo menos, que a gente tem aí a economia do Big Data. Então, os dados são importantíssimos para mapear público-alvo, para mapear exatamente quem é o seu target, para você disparar uma mensagem usando, sobretudo, então, as plataformas digitais, que seja certeira para você encontrar quem é o seu consumidor final. Então, a publicidade, isso já é um mecanismo utilizado que se chama segmentação, estratégias de micro-targeting. Então, você vai procurar exatamente, vai refinar muito a sua seleção de características a fim de encontrar quem é, de fato, o seu consumidor final. E isso a gente já percebe há muito tempo, desde as buscas que a gente fazia lá atrás no Google e aparecia no seu Gmail, hoje em dia já está no seu Instagram, já está no Facebook, já está enfim, todas as plataformas. Isso a gente já está um pouco acostumado, mas o que veio a partir do Brexit, a partir do Trump e, enfim, o ano passado aqui também no Brasil, e tem pipocado aí, né, tem sido uma questão contemporânea, mas que explodiu, sobretudo depois do escândalo da Cambridge Analytica, que, para quem não acompanhou, foi um escândalo que aconteceu há mais ou menos um ano, em que descobriu-se que o Facebook vazou dados para essa consultoria, que é uma consultoria inglesa, e esses dados foram utilizados na campanha do Trump de 2016, justamente para utilizar essas estratégias que são da publicidade, então de segmentação e microtargeting, para traçar o meu público-alvo, só que para mensagem política e, sobretudo, para espalhar as chamadas fake news que se prestam à desinformação e não à informação. Então, daí já dá para entender o impacto que isso teve na política e nas próprias redes sociais e, por fim, na democracia, né? A gente começa a ter outros elementos que estão em jogo aí no que a gente chama de formação política da vontade, né? Então, eu estou sendo influenciado por notícias que não são notícias, então eu saio daquela lógica que a gente tinha de argumentação minimamente racional, né, baseada em razões. Então, quando a gente vê, por exemplo, a campanha do Brexit, o pessoal que estava que era para ficar, construiu toda uma campanha em cima de argumentos racionais. Então, vamos falar para o eleitor como que vai ficar a economia pós-Brexit, o quanto ele vai sofrer, qual que vai ser o impacto anual. Enquanto que o pessoal que estava cuidando da campanha do Out, além de ter uma sacada marqueteira muito forte, né, que foi o Take Back Control, eles
só trabalharam com as estratégias do marketing digital, da segmentação, do microtargeting e trabalharam com feelings, com sentimentos, com ressentimentos, com medos. Então era um argumento que era tudo menos um argumento, era tudo menos racional, né? Então, e isso a gente viu, foi bastante explorado também no Trump, foi bastante explorado aqui no Brasil, foi explorado também na Índia, que eu fiquei sabendo que a Índia também teve um caso com o WhatsApp, assim como o Brasil, né? O caso terceiro-mundista, que é mais voltado para o WhatsApp, enquanto que o caso Trump é mais Facebook, né? Foi o Facebook que foi o grande protagonista. Então, de um ano para cá, a gente teve esse tema que foi levantado e o Facebook que está tendo que se explicar aí globalmente, né? Então, ele foi chamado pelo Parlamento americano, depois ele foi chamado na Comissão da União Europeia para depor, para explicar qual que é a relação, enfim, que a gente que ele estabelece com os nossos dados, porque o que está na base de tudo isso é a utilização dos dados que nós entregamos de bom grado, voluntariamente, dia após dia, 24 horas, 7 dias por semana, a cada coisa que a gente faz. Isso está desde o rastreamento do meu cartão de crédito, onde eu passo, isso nos Estados Unidos, por exemplo, você vai na agência, nas agências de cartão de crédito, você pode comprar os dados, então um país mais liberal desse ponto de vista, né? Aqui no Brasil isso já não é possível, oxalá, porque é uma proteção à privacidade do sujeito. Fora tudo que eu coloco de dados, que a gente os assina. Contratos que eu já tenho até uma dica de filme que está no Netflix, que é o Terms and Conditions May Apply. É um documentário que vai mostrar ali o quanto a gente não lê e aceita. Então tá aí a base de tudo isso, né? Os dados que a gente está fornecendo voluntariamente, sem saber, que tá lá na linhazinha minúscula do contrato, que ele pode ser utilizado para isso e você não faz a menor ideia. É o famoso avançar, concluir. Você fez isso e aí, ó, deu seus dados pro Facebook. Tá elegendo o Trump na América. Então você falou muito da questão da economia do Big Data, né? Como é que as empresas, como é que os políticos têm usado essas informações. E aí entra uma questão importante, que é a ideia dos algoritmos. O que são esses algoritmos, como é que eles trabalham e por que eles são tão importantes, na verdade? Então, os algoritmos, eles são modelos matemáticos que estão por trás do modo como as informações são trabalhadas e oferecidas para nós. Então, o algoritmo, na verdade, é muito mais que isso. Ele vai desde o reconhecimento facial, então no seu celular o reconhecimento facial é um algoritmo, até o modo como o Facebook apresenta, dispõe o conteúdo na sua timeline, é também obra de um algoritmo que está atuando por trás e que tem as suas métricas próprias para fazer com que aquele conteúdo seja importante para você. Ou mesmo no Netflix, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as suas escolhas, as suas combinações, aquilo que você já viu, baseado em tudo isso, ele vai te oferecer coisas que ele acha que tem a ver com você, que tem identifica a ver com o seu padrões, gosto. né? E acaba Exatamente. fazendo isso para que você não abandone, né, aquela rede. Porque se oferecer um monte de coisa que você não quer ver, você não fica lá, né? Mas tem um perigo, porque a gente só vai ver o que a gente gosta, então... Exatamente, esse é o perigo dos algoritmos, né? Os feedback loops. Primeiro, né, os dados são, para conectar com o que a gente estava falando, os dados são a matéria-prima desse algoritmo. Então, esse algoritmo opera com o que eles chamam de machine learning, que é uma inteligência artificial por trás. Ele vai aprendendo, vai criando padrões a partir das variáveis que eles escolheram ali na fórmula final matemática. E ele vai sendo alimentado por esses inputs, esses dados, que vão estabelecendo padrões e vão dando uma determinada resposta. Então, a gente percebe que os algoritmos operam muito baseado no histórico das nossas pesquisas, no histórico das pesquisas dos nossos amigos com quem a gente mais fala, no grau de popularidade e engajamento. Então, Twitter, Facebook, Instagram, sobe aqueles que estão sendo mais curtidos, mais comentados. E isso faz com que esse feedback loop, né, esse círculo vicioso, acabe formando bolhas, né? O resultado, uma das consequências dos algoritmos é que, como ele vai me dar mais do que eu quero, do que ele entende que é o que eu quero, ele vai me deixar cada vez mais fechado na minha própria bolha, né? E com menos acesso ao outro, a outros argumentos, ao contraditório, a tudo aquilo que ele enxerga como algo que eu não gosto. Ele só vai me oferecer mais do mesmo, né? Nesse sentido. É uma câmara de eco, né? Ele vai reproduzindo só aquilo que a gente mesmo fala, só aquilo que a gente mesmo pensa.
É das armadilhas, né, das redes sociais. E para além das redes sociais, os algoritmos eles são muito utilizados nos países mais desenvolvidos e que têm implicações éticas, né, que a gente também está começando a discutir agora. Por exemplo, para prevenção de crimes. Nos Estados Unidos isso é muito utilizado na prevenção de crimes. Então eles vão colocando determinados dados, que é o que eles chamam de inputs. Eles já previram, né, o determinante de um algoritmo é quando você coloca o objetivo dele, qual é o resultado esperado. Porque aí ele vai analisar os dados das variáveis que você colocou ali, que são as variáveis importantes, e vai colocando cada vez mais esses dados e vai te dando, então, uma resposta preventiva, né? Então, no caso para explicar melhor. É uma prevenção, ela está prevenindo Minority como vai Report, ser... então. Também. Meu Deus. Sim, também Minority Report é uma espécie de algoritmo que está atuando ali. Mas para dar o exemplo dos Estados Unidos na utilização do crime, então ele vai colocar dados principalmente geográficos. Segundo uma autora que é a Cathy O'Neil, fica a dica para quem quiser. Esse livro é interessante, ele chama Weapons of Math Destruction, que eu achei um ótimo trocadilho de nome, né? Então ela vai dando exemplos, né, de como eles estão impactando a educação, seja pela avaliação das universidades, como elas estão impactando o sistema prisional, a prevenção de crimes. Então eles vão por dados de geolocalização. Se esse tipo de crime, homicídio, acontece mais no Capão Redondo, em determinado horário, o que eles vão fazer? Eles vão deslocar policiais para aquele lugar naquele horário, o que vai fazer com que crimes possam ser evitados, mas várias outras pequenas infrações que não teriam entrado na conta caso os policiais não tivessem se deslocado massivamente para lá, vão fazer o quê? Com que aumente o número de crimes lá, que vai reforçar, por sua vez, com novos dados esse algoritmo, que é o que ela vai chamar de Toxic Feedback Loops. Então eles vão reforçar aquilo que o dado já dava, Sim. porque será lá que acontecia crime, você desloca para lá os policiais, isso vai alimentando, óbvio que lá vai ter mais crime. É a profecia que se autorrealiza. Exatamente. Então você vai nessa lógica, que é a do algoritmo, né? De reforço. Ele não traz o diferente, ele só sabe prever aquilo que ele soube estabelecer como padrão. E aí que tá o problema, né? Ou seja, inclusive tem uma questão de formação de perfis, né, de quem comete crimes, que é muito problemática, que eu vi alguns grupos policiais nos Estados Unidos usando para formar perfil baseado em quem já cometeu o crime e quem está preso. Exato. Só que nós temos um problema, porque essa população em geral ela é negra e latina. Exatamente, ela fala exatamente sobre isso, sobre os questionários que passam, sobre reincidência na cadeia. Então, a partir desses dados que se pergunta: onde você mora? Tem mais pessoas que já cometeram crime? Você conhece alguém que cometeu crime? Você vive numa área em que homicídios acontecem frequentemente? Então, lógico que tudo isso vai corroborar. Então, se eu vivo numa região que é pobre, que não tem acesso, é óbvio que a criminalidade vai ser mais alta lá e isso só vai reforçar. Daí você responde esse questionário, que é o tal do questionário da reincidência, e isso vai te levar mais para o fundo desse lugar, né? Então, você não consegue ter muita mobilidade, você não consegue sair muito dessa situação de acordo com a leitura dos algoritmos, né? Porque eles são matemáticos. E tem uma ideia de que, porque eles são matemáticos, eles são neutros. E é isso que é muito louco, né? Que a Cathy O'Neil, ela trata bastante, que às vezes pode parecer até um pouco ingênuo o argumento dela, mas entre os pares dela, entre os cientistas da computação, os cientistas de dados, eu acho que eles têm uma ideia de que porque é matemática, porque eu estou tratando com uma certa objetividade, números e tal, é neutro e que aquilo não vai reproduzir vieses, não vai reproduzir preconceitos, e pelo contrário, a gente está vendo que aprofunda ainda mais os vieses, aprofunda ainda mais os preconceitos, né? Bom, Gabi, e aí tendo em vista, então, a maneira como os algoritmos operam e essa questão dos dados, né? Você mencionou alguns exemplos, do Brexit, do Trump. Como é que essa realidade, de forma mais direta, tem afetado, né, a democracia? Qual é a relação disso com a democracia? De que maneira isso fragiliza instituições? De que maneira isso afeta as nossas decisões? Né? Qual a relação que você vê que merece destaque? Então, como eu dizia, essas técnicas que a publicidade já utilizava, então de microtargeting, de segmentação, de disparo de mensagem online, de ads, né, como eles chamam, foi utilizada, e isso veio à tona, sobretudo, com o Brexit, com o Trump e também, enfim, agora com nossos casos terceiro-mundistas, para
assim colocar. Então, a gente tem percebido que essas estratégias, quando utilizadas na política, elas, em primeiro lugar, elas estão sendo antidemocráticas porque já tem um problema de fundo que é o direito à privacidade, que é um dos pilares da democracia, né? Você tem independência do judiciário, uma livre imprensa e você tem o direito à privacidade, que foi uma luta enorme ao longo do século XX, que é o que, por exemplo, você não tem na China. Na China você tem um capitalismo liberal, mas você não tem direito à privacidade. Tanto é que lá eles já estão mapeando o DNA dos chineses, sem que isso seja perguntado se sim ou não. Sistema de reconhecimento facial, no sistema sociais, né? Aquele sistema de câmeras públicas. Câmeras públicas com reconhecimento facial, como dizia, são algoritmos também. Então, tudo isso a China vai sair na frente dessa corrida tecnológica, né, contra os Estados Unidos, porque eles não têm o direito à privacidade. O que segura que isso não aconteça, pelo menos aqui nas democracias ocidentais, e que é a briga que está se travando contra o Facebook, contra o Google. Então, a União Europeia já multou 2 vezes o Google só no ano passado, pela questão do direito ao esquecimento, enfim, várias questões que estão... Aliás, a União Europeia saiu na frente, né, com uma legislação sobre a proteção aos dados o ano passado. E os Estados Unidos, por ser um país mais liberal, tem mais restrições a fazer regulamentações dessa natureza, né? Então, o que a gente percebe é que esse direito à privacidade está sendo muito afetado por conta da utilização que o Facebook tem, porque eles têm 2 bilhões de usuários ativos. É praticamente um pouco menos de 1/3 da humanidade. Então, é muito dado. Os caras têm muita informação sobre quem somos nós e a gente, de novo, né, tá dando essas informações voluntariamente, de bom grado, informações que a gente, com o poder público, a gente não quer dar e estamos certos de não querer dar, né, porque é o nosso direito. Então, se eu tenho um juiz que está investigando a Fernanda, por exemplo, por alguma coisa, ele vai precisar justificar por A mais B por que ele precisa quebrar o sigilo bancário dela, por que ele precisa quebrar o sigilo telefônico. Isso faz parte do direito à privacidade e isso é pilar da democracia. Então isso está sendo seriamente afetado por conta dessa utilização dos dados, dos algoritmos. E isso é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto é a questão das fake news e daqui a pouco das deepfakes, né? Que, como já aconteceu no caso Dória, aqui no Brasil, deepfakes são vídeos, né? Para além das fake news, que são imagens, memes, né? Que circularam bastante na campanha do Trump, que circularam bastante aqui na campanha do ano passado, na campanha presidencial. Você tem as deepfakes, que é o que estão vindo, que são os vídeos, e que você não sabe reconhecer se aquela pessoa do vídeo é ou não é a pessoa. Então, o Dória foi o primeiro exemplo que a gente tem, mas vocês imaginam a utilização disso, que é a mesma utilização do fake news? Então, se eu pego uma mensagem, mas um vídeo, dá muito mais credibilidade, porque parece que é aquilo mesmo. A fake news, todo mundo já começou a ouvir, então a gente está começando a ficar um pouco mais escolado. Mas quando vê um vídeo, é muito mais difícil. E é muito difícil reconhecer, dizer se aquele... Até hoje a gente não sabe se era o Dória de fato ou não. Não se chegou a um consenso sobre isso. Agora, você imagina um político pegar e difamar o outro. Falar, então o outro político X vai cortar o Bolsa Família se ele for eleito. Eu pego essa mensagem com as estratégias de microtargeting e segmentação, disparo para o Nordeste inteiro essa mensagem. Qual é o impacto político disso? Qual é o impacto político na formação política da vontade do sujeito que é impactado por essa mensagem e não sabe dizer que isso é mentira? Porque é um vídeo, tá lá, é muito mais difícil. Então o impacto na democracia, para além do direito à privacidade, que é o básico, né, é esse. A gente não vai mais saber o que é verdade e o que é mentira. E aí eu vejo assim, se a gente já viu o ano passado o Jornal Nacional tendo que desmentir fake news durante o... Em quem a gente vai confiar para dizer o que é verdade, que não vai ter que passar o Jornal Nacional inteiro analisando vídeos para saber... É o poder moderador agora, né? É o poder moderador, exatamente. Eles ainda tá havendo uma desconfiança enorme em relação às mídias tradicionais, que eles chamam de extrema imprensa, por exemplo. Extrema imprensa, esse conceito é ótimo. Que é absurdo, né? Que é, você coloca em jogo justamente os canais tradicionais que usam de informações, do jornalismo, como a gente conhece, para acreditar na lógica das fake news. Que, claro, tiveram seus problemas, o jornalismo tradicional claro. tem seus problemas, ninguém tá aqui levantando bandeira, né, falando que eles não tiveram. Eu até acho que se há um impacto positivo em tudo isso, é que eles estão muito mais espertos, checando muito mais fonte, prestando muito mais atenção nas notícias que eles divulgam, porque não é só gerar lead a questão, né? Não é só gerar um clique.
que tá. Agora é uma batalha que tá se travando contra a imprensa e de ela tem que credibilidade, mostrar, né? ela tem que mostrar que ela é profissional e que ela é passível de dizer o que é verdade e o que é mentira. Porque senão que no meio dessa loucura que viraram as redes sociais, do Twitter, de tudo isso, como eu vou separar, né, o joio do trigo? Como eu vou dizer se aquilo é verdade ou não? Só que a maioria das pessoas não tem acesso. Você não tem você não assina o Estadão, a Folha, o Valor e mais 2 jornais para checar a fonte. Ninguém tem o hábito de checar a fonte. Esse foi o que o caso brasileiro mostrou ainda, por ser o WhatsApp. As fake news muitas vezes vinham no grupo da família, então tinha aquele elemento de é meu primo que tá mandando, deve ser verdade, porque é o meu primo. Tem um argumento de autoridade. De intimidade, né? Que eu conheço aquela pessoa, ela não é uma mentirosa. Então, se eu não tenho esse hábito, que é um hábito muito peculiar de acadêmicos, jornalistas, de checar fontes, a grande população vai ser absolutamente impactada pelas fake news e pelas deepfakes. Então, como que a gente vai separar? Como a gente vai dizer para essas pessoas, não, isso aqui é mentira, não, isso aqui é verdade? Como é que a gente vai conseguir? E a gente vai estar sempre correndo atrás. E quem é essa figura de autoridade que vai ser considerada legítima, né? Crível. Pra dizer, uma vez que a extrema imprensa não é mais, a outra tá disparando fake news pra tudo quanto é lado. Então, exatamente, primeiro quem vai ser autoridade e o segundo, que talvez seja tão difícil quanto, como a gente vai chegar nessas pessoas que já receberam essa notícia, já receberam o vídeo, já receberam a foto e já se convenceram. De alguma maneira. E tocaram a bola da vida. E foram pra outro assunto, outra coisa. E as pessoas têm uma tendência aí, entra no universo psicológico, de que uma vez que elas formaram um juízo de valor, elas têm muita dificuldade de se desprender daquilo, né? Sim, todos então, nós. até pra você dizer, olha, mas o que você recebeu e aquilo no qual você acredita não é verdade, isso envolve uma mobilização emocional e psicológica que é muito difícil de alcançar. E aí, quando a gente pensa na hora do voto, quando as pessoas votam mal informadas, nós temos problemas, não é mesmo? Eu só vou dizer que é mesmo. Eu não vou dizer nada. Eu só dei o dado aleatório. O que você pode fazer com isso é a interpretação sua. O resto tá nas letras miúdas aqui, avançar. Tipo o contrato concluir. que você assina. Então tá, e o que a gente faz com isso tudo? Quais são as possibilidades pra gente tentar lidar com esse problema todo? Então, como a questão dos dados e o direito à privacidade é o que tá... Os dados são a matéria-prima de tudo isso. Eu acho que nós, como sociedade civil, uma vez que a gente começou a perceber já faz 1 ano... 2, na verdade, 3, que vai fazer Trump e Brexit. Então, eu acho que o primeiro passo é se informar sobre essa questão dos dados, do direito à privacidade e começar a ser atuante. Né? A sociedade civil vai ter que pressionar os governos por uma regulamentação cada vez mais precisa do que está sendo feito com esses dados, porque os dados é o novo asset, é o novo ativo, né? Como diz o pessoal do Vale do Silício, os dados são o novo petróleo. Então eu tinha as terras como grande ativo econômico durante a Idade Média, propriedade privada, indústrias, e agora eu tenho os dados. Rico é quem tem dados, meu amigo. Exatamente, rico é quem tem dados. Então, eu quero ter a propriedade privada dos meus dados. Eu tenho direito a ter a propriedade privada dos meus dados. E eu acho que isso, nem que eu tenha que pagar pelos serviços, eu prefiro pagar por um Google, porque na verdade é isso, os serviços não são de graça. De graça são os nossos dados. Aí que tá a questão. A gente acha que é de graça, mas o produto somos nós, né? Que estamos ali doando dados o tempo inteiro. Isso é genial. Tem um pessoal que discute isso, né, na literatura, que quando é de graça o produto é você. Exatamente. Então, eu acho que a batalha é em torno da proteção aos dados e da propriedade privada dos dados. Eu vou decidir se eu quero ou não vender. Se você for vender, você tem que me avisar, eu tenho que concordar, eu tenho que estar ciente. E concordar que não venha num contrato ininteligível, num juridiquês que eu não entendo, muitas vezes em inglês. Em letrinhas muito pequenas. Letrinhas miúdas e que eu vou dar o aceite porque eu tô com pressa e quero fazer alguma coisa. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso e como a gente vai se posicionar contra isso. A organização, por meio de instituições, caso da União Europeia, ou a ONU, às vezes trabalhando em algum sentido assim, pode ser uma das possibilidades, né? Pode, já é, né? Eles já fizeram a primeira legislação, que segundo alguns especialistas tem diversas falhas e vai ter, não tem como, ela ficou bem extensa, pelo que eu sei, ela tem mais de 100 artigos, mas já é um primeiro movimento de resistência de falar, pera lá, aqui na União Europeia você não vai agir como você age em outros lugares. E o que é um problema difícil de lidar também, porque não é um problema nacional, é um problema global. Então o Google, exatamente, o Google tem a sede
na Irlanda, mas o servidor é na Ásia e as leis são dos Estados Unidos. Então, como é que você vai mediar E a esses Fernanda conflitos? tá aqui no Brasil. E né? a Fernanda tá no Brasil, Aí exato. lascou, comprando um negócio lá na Suécia. Exatamente. Então fica difícil pro direito internacional mediar todas essas instâncias. É um conflito global. Por isso que a legislação da União Europeia já tem esse privilégio desse ponto de vista, né? Porque ela já é supranacional desse ponto de vista. Então nós queríamos agradecer muito a presença da Gabi. Ela deixou você angustiado aí, querendo revisar Essa todos normalmente é a minha aqueles. função. Te entendo. Mal de Ela bad. tá te fazendo querer revisar cada um daqueles, aceitar todos que você deu. Enfim, Gabi, muito obrigada. Seja bem-vinda sempre ao EDCC. Obrigada a Obrigadíssimo. vocês, adorei. Ótimo, ela vai voltar aqui muitas vezes, porque ela fala de assuntos que estão, assim, na ordem do dia. E ela tem que explicar um pouco por que a gente vive tão angustiado. Acho que a gente tá precisando encontrar essa resposta, na verdade. Eu não sei da resposta, gente, aí fica mais difícil. Uma última coisa, eu queria deixar uma dica pra vocês internacionalistas de um filme que eu assisti que trata sobre tudo isso que eu tô falando, que é o Brexit. Tá na HBO Go Uhum. e é com o... Benedict Cumberbatch. É um ótimo filme. Então assista e depois conta pra gente se você gostou. Vai aparecer pra vocês aqui mais uma vez as redes sociais, as do Lucas, as minhas do canal. E a gente vai deixar pra vocês também as redes sociais da Gabi. Ela tem um Instagram que é bem bacana, bem ativo. E ela tá no Twitter também, pra você que é twitteiro de plantão. Vai aparecer aí as redes. Siga a Gabi, nos acompanhe. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário e a gente se vê na próxima. Dá like aí, meu Deus. Tchau, tchau. E aí tem um papel... Bom, deixa É eu mesmo, começar. nada de nada. Que bosta, Eu já sempre pensei assim. do montador tentando cortar no meio, eu já me solidarizei. Tudo bem. Boa, tá vendo, André? Pensou em você. Oi, eu sou Gabriela. vou te chamar primeiro. Oi! Vai frente com Gabi. Vai pro pós-crédito! Amo! De frente com Gabi. Isso é muito Ai, que merda. Você pode fazer seu canal já, de frente com Gabi. É. Eu vou super apoio. Vamos tentar? A gente Vamos lá. pode tentar. Isso é genial, adorei.